Boa noite, queridos irmãos, que o amor de Jesus esteja conosco. O nosso tema, ele é na verdade um capítulo de um livro de Martins Peralta, cujo título é Estudando o Evangelho. E nesse livro ele sempre busca trechos do Evangelho de Jesus para fazer algumas considerações que possam trazer algum conhecimento, algum aprendizado para nós. E para esse capítulo, que é o capítulo 17, ele pega uma passagem que está narrada em João, que já é bastante conhecido, que é do cego de nascença. Então, é o capítulo 9 inteiro de João que narra esse fato, que é até curioso, porque ele só aparece narrado no Evangelho de João, diferente de outras passagens importantes que geralmente também aparecem nos demais evangelhos. Então, a passagem um pouco extensa, a princípio eu não vou lê-la, só o começo, que diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí, mais para frente, ao longo dessa narrativa, João conta então que Jesus pegou um pouco de saliva, misturou com o barro, aplicou sobre os olhos do cego e indicou que ele fosse a um determinado poço e lavasse os olhos lá. Ele fez, e aí quando ele tirou aquela lama dos olhos, ele estava curado da cegueira dele. E aí as pessoas que o conheciam, porque ele era um mendigo, ficaram espantadas com o fato de que uma pessoa que sempre foi cega voltasse a ver. E aí levam ele no templo e ele é duramente questionado pelos doutores da lei, que estavam incrédulos diante daquele acontecimento. Basicamente é isso. E no final ele volta a encontrar com Jesus e ele reafirma diante de Jesus a fé que ele tinha agora nesse novo propósito de vida. Então, resumindo os 40 e poucos versículos, é mais ou menos isso que está narrado no capítulo 9 do Evangelho de João. E aqui a gente vê uma coisa interessante, se formos fazer alguma análise dessa passagem. Primeiro de tudo, a pergunta que é feita pelos discípulos talvez é um dos pontos que mais chama a atenção. Já se diz que o importante não é a resposta certa, mas a pergunta certa, porque a pergunta certa acaba por nos conduzir à verdade. E aqui a forma como os discípulos perguntam é interessante. Eles queriam saber, eles ficaram intrigados vendo aquele cego e queriam saber qual era a origem daquela cegueira. Se aquilo tinha sido um pecado que os pais cometeram ou algo que aquele jovem cometeu. E às vezes assim, a gente lendo a Bíblia passa rapidamente por esse versículo e não para pensar no que isso quer dizer. Ora, se eles sabiam que aquele cego era cego de nascença, então seria impossível que a cegueira daquele rapaz fosse decorrente de algum pecado cometido nesta vida, já que ele nasceu assim. E se de fato esse conceito estivesse errado, Jesus obviamente não perderia a oportunidade de corrigir o entendimento dos discípulos, como aliás nós vemos ele fazendo em outras diversas passagens do Evangelho. Sempre que os discípulos vinham com algum conceito equivocado, Jesus os corrigia. E você vê, ele não faz nenhuma correção. Ele não diz algo, mas como é possível você me perguntar se ele está cego porque pecou, se ele nasceu assim? Não. Jesus apenas esclarece, ou seja, assume que a ideia é válida, mas que não se aplica ao caso desse rapaz. Nem foi por provação dos pais e nem porque aquele rapaz pecou. Então percebe-se que na época de Jesus, os judeus tinham uma noção do que era a reencarnação. Não a tinham tão clara como nós temos hoje em dia, mas era do entendimento do cidadão médio da Judéia de que uma pessoa poderia voltar a viver uma vez que já tivesse morrido. Vemos isso, inclusive,
inclusive no próprio Evangelho, quando, por exemplo, os discípulos de Jesus perguntam se João Batista era Elias, que haveria de voltar para anunciar o Messias. Ou seja, todo mundo conhecia João Batista desde o seu nascimento, viu ele nascer. Então, João Batista não poderia ser Elias ressuscitado, porque pela crença, a ressurreição você volta no corpo que você possuía. Como Elias, como João Batista nasceu de Isabel, um bebê, e portanto cresceu como adulto depois, obviamente não poderia ser a ressurreição, senão a reencarnação de João Batista. Então é nesse contexto que a pergunta é feita, ou seja, para os discípulos era muito possível que aquele moço fosse na verdade a reencarnação de alguém que já tinha uma história onde no passado ele pecou. O interessante é que a palavra pecar, tanto em hebraico quanto em latim, vem da ideia do erro, de você errar o alvo, de você desviar-se do caminho. Então essa é a acepção da palavra pecar. Então eles estavam perguntando para Jesus quem errou, se errou os pais ou se errou o jovem. Isso é interessante porque nós vemos na doutrina espírita que essa pergunta faz muito sentido. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós temos um capítulo Bem-aventurados os aflitos, vamos ver que Kardec separa 2 itens desse capítulo para tratar do tema, onde ele fala das causas atuais das aflições, aonde ele coloca que muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, os dissabores, as vicissitudes, são causados pelo nosso modo de proceder. Quantas pessoas não conhecem, se é que não passaram pela experiência de terem, por exemplo, contraído dívidas que achavam que podiam pagar, mas que sofreram um revés financeiro e agora não conseguem mais quitar as parcelas em atraso, ou pessoas que abusaram das bebidas alcoólicas e agora enfrentam doenças como cirrose, câncer e semelhantes. Então, tudo isso é causado por quê? Pela sua má sorte? Porque Deus abandonou? Não, porque essas pessoas agiram de forma a dar chance para esses problemas acontecerem. Mas Kardec coloca também que se determinado sofrimento não encontra origem nos atos da nossa vida, é porque com certeza ele remonta a erros de existências pretéritas. E aí é onde a gente entra, portanto, no tema da nossa conversa: reencarnação e resgate. Porque nesse caso, como em muitos outros, a reencarnação é um ponto crucial da doutrina espírita. Ela que nos permite, por exemplo, compreender a justiça divina. Kardec trata do assunto de como podemos compreender Deus logo no Livro dos Espíritos, aonde ele tenta enumerar alguns possíveis atributos de Deus. E esse assunto ele vai desenvolver com mais profundidade, de uma forma mais extensa, no seu livro A Gênese. Mas basicamente ele pontua os seguintes principais atributos de Deus. Então, Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E ele pergunta aos espíritos se esses atributos estão corretos. Eles respondem que do ponto de vista da nossa acanhada inteligência, do que é possível percebermos, sim, estão corretos. Mas Deus tem muitos outros atributos que a nossa inteligência sequer consegue cogitar. Mas uma coisa já podemos ter certeza, apesar das nossas limitações, que esses atributos, a providência divina os possui no grau máximo infinito. Então, por exemplo, se Deus é onipotente, vamos dar ênfase ao oni, ele realmente tem todo o poder no seu grau mais absoluto. E o que nos interessa, se ele é soberanamente justo e bom, a sua justiça e a sua bondade têm que estar presentes no grau máximo, no grau infinito.
pois se assim não fosse, talvez uma outra entidade, um outro espírito poderia suplantar Deus nesse quesito, e portanto Deus não seria único, mas ele duelaria com outras entidades, como nós vemos em muitas mitologias dos povos antigos, como a Grécia, por exemplo. E isso é importante porque nós estamos falando, se Deus é infinitamente justo e bom, tudo que ocorre conosco tem que estar dentro desses patamares de justiça e de bondade. Todo sofrimento que nos alcança, alcança-nos com um propósito específico. Então é disso que Jesus está falando, ou seja, basicamente nós podemos falar que os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades e outras vicissitudes que nós enfrentamos podem ser causadas pelas ações que cometemos em existências anteriores. No caso das enfermidades, podem também se dar por ação obsessiva, ou seja, espíritos que nos odeiam em virtude da nossa conduta com eles em outras existências, buscam interferir no nosso equilíbrio orgânico como forma de se vingarem do mal que nós os fizemos no passado. Ou, no caso desse moço, também pode ser como uma provação prevista no nosso planejamento reencarnatório. Então é isso que Jesus está explicando para eles. A cegueira dessa pessoa, desse jovem, não era um resgate, uma expiação de algo que ele fez no passado, mas era uma provação, ou seja, tinha um fim, um propósito útil, o de demonstrar para aquele pessoal incrédulo o poder de Deus através de Jesus. Então ali naquele momento ele foi um canal para despertar as demais pessoas de que algo existia além do dia a dia, além da materialidade das coisas. Então foi por isso que ele nasceu cego e por isso que para Jesus não foi difícil curá-lo, já que a sua doença não implicava em um resgate espiritual. Que aí nós entramos num ponto bastante interessante. Quando nós encaramos o sofrimento, no caso as doenças, imagine um de nós experimentar a cegueira, isso para nós é visto como uma grande tragédia, como um acontecimento que muitas vezes abala até as nossas forças físicas, a nossa capacidade de resiliência, de seguir adiante. Mas isso porque estamos enxergando apenas o imediato, o hoje, o agora. Se nós conseguíssemos enxergar o além, iríamos entender o propósito de todos os sofrimentos que atravessamos. E aí, quando nós passamos por uma situação dessa, o que mais queremos é nos livrar daquela doença, é deixarmos para trás toda a dor e todo o sofrimento, esquecendo de tentar entender o propósito daquela dor. Porque vejam, ainda trazemos como sendo um conceito do nosso entendimento popular, do que talvez Carl Jung chamaria de arquétipo coletivo, a ideia de que Deus é um Deus vingador, é um Deus que exerce a sua cólera contra as suas criaturas. Pelo menos nós ocidentais temos essa imagem muito forte, porque foi a figura utilizada no Antigo Testamento para impressionar um povo por demais rude espiritualmente, para entender Deus de outra maneira. Mas esse arquétipo se perpetuou até os tempos atuais. Então, muitas vezes, quando sofremos, achamos que estamos sendo vítimas da punição de Deus. Eu estou sendo castigado pelo que por Deus, pelo que eu cometi de erro ou de falta. Só que essa visão, ela vai totalmente contra essa ideia de Deus que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo alargou. Ou seja, se Deus é soberanamente bom, como ele pode querer vingar-se? Porque imagine, eu me vingo daquilo ou daquele que eu odeio, que eu me magoei, que eu guardei um rancor,
e aí então eu exerço a vingança como forma de expressar o meu ódio por aquela pessoa ou por aquela situação. Mas se Deus é infinitamente bom, como Ele pode guardar mágoa das nossas ações? Como Ele pode ter ódio dos seus próprios filhos que Ele criou? Se Deus, como Jesus nos explicou, sabe o que se passa em secreto no nosso coração, se nos conhece melhor do que nós mesmos, como Ele poderia se decepcionar, se irritar com o nosso procedimento, se Ele sabe que somos espíritos em evolução, qual uma criança pequena de 3, 4 anos que derruba sem querer o vaso de uma mesa? Não houve maldade ali, houve um serzinho que ainda está aprendendo a dominar o seu corpo e avaliar o cenário onde ele se encontra. Ele fez o que ele podia fazer. Assim nós, quando pecamos, quando erramos, também o fazemos no limite das nossas capacidades. E Deus sabe disso. Por isso não precisamos pedir perdão a Deus, porque não o ofendemos. Ele nos conhece profundamente. Então, no caso das doenças, não estamos sofrendo uma vingança de Deus, mas a doença, através da dor, ela tem uma função terapêutica dentro da nossa existência. Por mais que seja difícil, às vezes, de percebermos isso. Então, quando Jesus, no Evangelho, realizava as curas, se nós procurarmos prestar atenção na narrativa completa, veremos que toda a cura de Jesus tinha um propósito muito maior do que curar o corpo de uma enfermidade. O propósito das curas de Jesus era tocar no espírito, buscar a cura da alma daquele espírito. Por isso, muitas vezes ele dizia, ele recomendava: vá e não tornes mais a pecar. Porque que adianta eu curar meu corpo se a minha alma continua doente? Hoje a psicologia, a medicina já compreende as doenças psicossomáticas. O que elas são? Simplesmente a manifestação da nossa mente em desequilíbrio. Quando adoecemos psicologicamente, adoecemos igualmente também o nosso corpo. Um exemplo simples: se vivemos constantemente estressados e irritadiços, o que acontece conosco? Descarregamos doses cavalares de adrenalina e outros hormônios que teoricamente deveriam deixar o nosso corpo disposto a reagir numa situação de perigo, mas por mantermos esses hormônios em níveis elevados constantemente, graças à nossa irritação e ao nosso estresse, acabamos por desenvolver doenças como pressão alta, úlceras estomacais e doenças semelhantes. Não tem nenhuma ligação com o vírus, com a bactéria, é a nossa mente adoecida, também adoecendo o nosso corpo. Ora, se a nossa mente causa isso, o que fará a nossa alma enfermiça no nosso corpo? Então, curar o corpo sem curar a alma é simplesmente trocar uma doença atual por uma doença futura. Então, por isso, Jesus sempre buscava ser o médico de almas e não um médico apenas dos corpos. Enquanto não entendermos o motivo da doença, não conseguiremos a sua cura verdadeira. Então, se buscarmos fazer esse exercício, talvez consigamos enxergar a enfermidade com outros olhos. Por exemplo, enxergaremos a enfermidade como uma bênção. Talvez alguém pensou agora, uma bênção. Sério isso? Sim, sério. Um exemplo simples. Eu lembro que há uns poucos meses atrás tivemos, o país ficou comovido com aquela triste notícia da morte do neto do ex-presidente Lula. A princípio achou-se que fosse uma meningite que tinha levado a criança a óbito, depois descobriu-se que foi outro fator. Mas enfim, na época houve um surto de busca às clínicas particulares para vacinação. Eu tenho uma filha de 6 anos, eu também levei a minha filha para vacinar com receio de um possível surto.
E é interessante a hora, assim, foi a primeira vez que eu levei a minha filha para vacinar, o desespero da criança na hora que ela está para ser vacinada. A minha filha é muito boazinha, muito doce, estava bem tranquila até chegar na sala e ver a médica já preparando, colocando o líquido nas seringas e etc. Ela entrou em desespero quando aplicou a injeção, foram 2 injeções, ela chorou e ficou desesperada e etc. Aí depois acerenou. Não tem como nessa hora não fazer uma comparação com a nossa vida. Então, para ela, naquele momento, ela estava passando por um sofrimento terrível sem propósito algum. Parece até um sadismo dos pais. Mas eu, pai, estava vendo ali um líquido milagroso que evitaria que a minha filha tivesse uma doença fatal. Qualquer sofrimento seria bom. Então, assim também acontece conosco nas nossas vidas. Às vezes passamos por uma vicissitude como uma doença, um revés financeiro, ou uma traição afetiva, enfim, e achamos que estamos sofrendo demais, mas não entendemos o propósito renovador daquele sofrimento. Então a doença pode ser uma bênção? Pode, porque é a oportunidade que temos de estar resgatando uma dívida. Já pararam para pensar que no ideário de muitas religiões, o destino de um pecador, ou seja, de uma pessoa que cometeu erros um pouco mais graves, é o sofrimento eterno? Agora imagine trocar esse sofrimento eterno por um sofrimento breve, de duração bem definida, no máximo uma encarnação inteira, que vamos ouvir. Para nós que somos espíritos multimilenários, 70, 80 anos é um piscar de olhos, e em prol disso eu estarei em paz com a minha consciência, porque pelo menos aquele crime, aquele erro do passado, eu já resgatei através da dor. Porém, lembremos que Deus não é só justo, Ele é bom. Então, essa doença, ela é resgatada com amor, porque a lei de justiça é uma lei compassiva. Não somos cobrados na mesma intensidade e obrigados a quitar os nossos sofrimentos de uma única vez. Ou seja, através do amor de Deus, os nossos sofrimentos, embora existam, eles são, como eu diria, eles são reduzidos na sua intensidade para que possamos resgatá-los. Além disso, também é uma bênção, porque eu estou me reabilitando. Eu estou, através do sofrimento, me tornando digno para estar com outros espíritos que me são caros ao coração, mas dos quais até então eu sentia vergonha pelos erros que eu cometi. Agora eu posso regressar ao mundo espiritual e não sentir mais vergonha, porque eu já tenho pelo menos esses débitos quitados. Isso significa que também é uma bênção, porque eu estou me libertando. É uma coisa que nós não pensamos. Para nós, utopicamente, a liberdade é você poder fazer o que quiser. Mas se eu sou um espírito comprometido com o meu passado, se eu já errei inúmeras e inúmeras vezes, quais são as opções que eu tenho de escolha? Para ser verdadeiramente livre, eu tenho que ser bom, eu tenho que estar liberto dos meus erros do passado, porque cada erro é um grilhão a me prender, a impedir a minha livre movimentação na escolha do meu destino espiritual. Então, essas questões, elas, quando são analisadas dessa forma, tornam mais fácil conseguirmos resgatar os sofrimentos que estamos atravessando. E é importante termos uma ideia de que esse sofrimento, muitas vezes, ele é inferior àquilo que causamos, e que existe todo o planejamento espiritual para que ele aconteça. Eu trouxe aqui uma história do espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos,
que ele narra um caso desse. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre dois exemplos. Tinha um exemplo mais simples, de uma senhora de escravos, que cometeu uma maldade com uma escrava particular e depois resgatou. Mas tem um outro caso, que é até de conhecimento do meio espírita, que ele é bem famoso, que retrata o porquê de uma grande tragédia que aconteceu no Brasil nos anos 70. São tragédias que de vez em quando, assim, como por exemplo a das represas que estouraram agora e que ceifaram vidas de centenas de pessoas, e às vezes até a nossa fé fica abalada, porque pensamos, mas Deus não é bom, Ele permite tantas pessoas morrerem de forma estúpida, né? Pessoas que estavam ali trabalhando, moradores e etc. Por que isso acontece? Então, eu trouxe o caso que está relatado no livro Cartas e Crônicas, cujo título é Tragédia no Circo. Diz o seguinte: naquela noite, da época recuada de 177, o concílio de Leão regurgitava de povo. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Marco Aurélio reinava piedoso, e embora não houvesse lavrado qualquer escrito em prejuízo maior dos cristãos, permitira se aplicassem na cidade, com máximo rigor, todas as leis existentes contra eles. A matança, por isso, perdurava terrível. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Através do espesso casario, a montante da confluência de Rômulo e Suone, multiplicavam-se prisões, e no sopé da encosta, mais tarde conhecida como Colina de Fourvier, improvisara-se grande circo, levantando-se altas paliçadas em torno de enorme arena. As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos, ao regozijo público. As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sanguinolentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Anciões indefesos viam-se chicoteados até a morte. Menino apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de alimárias domésticas em províncias distantes, e nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vilas. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Naquela noite, a que acima nos referimos, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de Lúcio Galo, famoso cabo de guerra, que desfrutava atenções especiais do imperador por se haver distinguido contra a usurpação do general Avídio Cássio, e que se inclinava agora a merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e jograis, o patrício Alcio Blancus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do propretor, programando os festejos. Dizia ele: além das saudações diante dos carros que chegarão de Viena, dizia, algo tocado pelo vinho abundante, é preciso que o circo nos dê algumas cenas de exceção. O lutador Setímio poderia arregimentar os melhores homens, contudo não bastaria renovar o quadro dos atletas. A equipe das dançarinas nunca esteve melhor, aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha que se enriquecera no saque. Sim, concordou Alcio. Instruiremos Musônia para que os bailados permaneçam à altura. Providenciaremos um encontro de Auroques, lembrou Pécio Níger. Auroques, clamou a turba em aprovação. Excelente lembrança, falou Blancos em voz mais alta.
Mas em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar uma novidade que Roma não conheça. Um grito horrível nasceu da Assembleia: cristãos às feras! Cristãos às feras! Acerenado vozerio tornou o chefe do conselho. Isso não constitui novidade, e há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. Sorriu com malícia e chasqueou. Claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e viandas que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. Depois das gargalhadas gerais, Alcio continuou irônico. Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje e apresentaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres. E amanhã, coroando as homenagens, ajuntá-las-emos na arena, molhadas de resina e devidamente cercadas de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Depois de mostradas festivamente em público, incendiaríamos toda a área, deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances indébitos. Muito bem, reuniu a multidão de ponta a ponta do átrio. Urge o tempo, gritou Plancos, e precisamos do concurso de todos. Não possuímos guardas suficientes. E erguendo mais o tom de voz, disse: levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram destra ao alto, aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite anunciou, sarcástico e inflexível: cada um de nós traga um. Essas pragas jazem escondidas por toda a parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço da obra. Durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e no dia seguinte, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo. Aí eu fui atrás dos detalhes. Então, nessa época foi anunciado o Gran Circo norte-americano que acabara de chegar em Niterói. O maior circo que o Brasil já tinha visto. Ele tinha 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. O seu dono propagava que, entre as modernas maravilhas, ele trazia agora uma lona toda de nylon para um melhor conforto da plateia. Então, isso ocorreu no dia 17 de dezembro de 1961, às 15:45, faltando precisamente 20 minutos para acabar o espetáculo. Mais de 1000 pessoas encontravam-se presentes. E aí, eis que uma trapezista notou o princípio do incêndio, que em pouco mais de 5 minutos consumiu o circo inteiro de uma vez só, matando na hora 372 pessoas, que com o passar das horas o número subiu para 503 pessoas e 800 por ferimentos. Um detalhe triste dessa tragédia: cerca de 70% das vítimas eram crianças. A tragédia só não foi maior porque a elefante Sema conseguiu fugir da sua jaula e, com seu corpo imenso, produziu um rombo na tenda, permitindo a fuga de alguns espectadores. E aqui eu faço um parênteses:
lembro que no plano deles, eles iam colocar paliçadas, iam deixar só um pequeno trecho para os mais fortes conseguirem escaparem. Até nisso a tragédia ficou reproduzida. E eles descobriram-se mais depois que esse foi um incêndio criminoso que foi provocado pelo Dequinha, um funcionário contratado temporariamente para ajudar a erguer o circo durante 2 dias e que foi demitido. Dequinha tinha passagens criminais e um comprovado distúrbio mental. Ele juntou mais 2 comparsas e atearam fogo ao circo, cuja lona não era de nylon. Era uma propaganda enganosa. A lona, na verdade, era de algodão recoberta de parafina, uma substância extremamente inflamável. E para aumentar ainda mais a tragédia, nesse dia, os médicos tinham decretado greve geral no Rio de Janeiro. Os hospitais estavam fechados, tiveram que ser arrombados pela população, e os médicos catados em igrejas, em todos os lugares, para vir dar atendimento às vítimas, o que com certeza aumentou o número de vítimas fatais. Então vejam bem, o ocorrido foi em 177 depois de Cristo. O resgate veio ocorrer praticamente 1800 anos depois. Na época, isso teve uma repercussão, saiu na televisão, em todos os jornais, até mundialmente a tragédia foi conhecida, e muitos ficaram com esse senso de indignação. Como permite Deus que uma tragédia assim aconteça? E agora, com a explicação do Espírito Irmão X, entendemos que ali houve simplesmente a justiça da lei de ação e reação. Aquelas pessoas que caçaram e queimaram e espinzearam cristãos inocentes tiveram agora a chance de se redimir, de ficarem quites com a sua consciência diante das leis de Deus. Então, fica uma reflexão sobre o nosso papel nessa existência. Qual é o propósito dessa encarnação para cada um de nós? Com certeza não é ter um status social ou uma aparência física de maior destaque. Isso tudo são acessórios para o principal, que é a nossa regeneração, é o nosso resgate espiritual, é deixarmos morrer, com as palavras de Paulo, o homem velho, esse dos erros do passado, para que tenhamos oportunidade de renascer como verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que aprendem a cada dia a viver o amor do Evangelho nas nossas ações, as mais simples, as mais relevantes. Então, rogamos a Jesus que o seu amor, esse amor, seja a nossa inspiração e, ao mesmo tempo, a nossa fé, para que, diante dessas dores, saibamos entender o papel do resgate e da libertação em nossa existência. Que Deus fortaleça a nossa fé para que possamos atravessar com resignação e, sobretudo, amor, as provações que estejam delineadas no plano atual da nossa encarnação. Que Deus esteja conosco hoje e para todos.